Bem-vindo a mais um Pode Sonhar. Hoje ralei muito para convencer um grande amigo a participar, porque ele já trabalha nesse mundo digital há alguns anos, foi líder de venda em alguns anos, que ele vai contar aqui, mas nunca aparece. Então eu custei a convencê-lo a estar aqui com a gente hoje, passar um pouquinho do conhecimento, da sua história, porque na verdade é um empreendedor de vida real, porém no digital. E nada mais, nada menos que Fernando Muniz. Muito obrigado, irmão. Tá bom. Demorei convencê-lo, mas tá aí, cara. O cara que fica só por trás das câmeras resolveu aparecer para ajudar e contar um pouquinho mais. Com certeza. Se apresenta aí, irmão, pra galera. Então, meu nome é Fernando Muniz. Eu entrei nesse mercado, no mercado digital, mais ou menos 2004, 2005. E aí eu comecei a empreender, comecei a construir algumas coisas, e-commerce, e me achei realmente no marketing digital em 2012. E aí mudou toda a minha história, e aí eu vou contar um pouquinho dessa jornada aí. Dessa jornada. Mas ela começou lá atrás com óculos. Com óculos, Conta aí, essa parada é maneira. Então, a minha família, minha mãe é médica, meu pai era empresário, então eles tinham uma condição relativamente legal, porém, eles sempre fizeram com que os filhos dessem valor. Então eles não davam nada de mão beijada pra gente. E eu sempre queria, né, como eu estava num colégio muito bom, eu sempre queria uma coisinha diferenciada, igual os meus amigos ganhavam dos pais. Só que eu não tinha como comprar porque eu não tinha renda. E aí eu falei, cara, eu preciso comprar um óculos, Eu fiquei batendo aquilo, aí um amigo meu falou, cara, por que você não compra nos Estados Unidos? Eu falei, cara, eu não sei nem falar inglês. Quanto mais, como é que eu vou comprar isso? Ele falou, cara, não, é simples, eu te explico e tal. E aí foi assim que eu comprei meu primeiro óculos. Comprei um óculos da Oakley. E aí, esse primeiro óculos eu não fiquei... Pela internet? Pela internet. Entrei no eBay, fui lá, botei meu endereço e tal, fiz exatamente como ele passou. E aí esse primeiro óculos chegou na minha casa, eu não fiquei nem uma semana com óculos. O que você arrumou com óculos? Eu levei pro colégio, né, usando e tal, um amigo meu chegou e falou, cara, pô, óculos maneiro e tal. Eu falei, se você quiser pode ser seu. Tá fácil. E aí ele foi lá, eu falei, cara, procurando no Mercado Livre, ver o preço dele aí que eu te vendo. E aí tinha caixa, garantia, tudo direitinho. Aí ele foi lá, pegou, pagou o óculos. Aí eu falei, interessante. Opa. Um óculos de R$120 que eu tinha pago, o dólar estava bem baixinho ainda. Eu consegui vender a 300. Então eu falei assim, legal. Fui lá e comprei mais 2. E quando eu me dei por conta, eu já estava com mais de 300 óculos em casa. Porrada. Aí eu comecei a vender no Mercado Livre, comecei a procurar audiência, porque assim, meu ciclo de amizade acabou rápido, né? A galera começou a ver, pô, você traz esse, você traz aquele, aí eu comecei a trazer mais coisas, perfume. Não tanto focado nisso, mas os óculos realmente a lucratividade era muito alta. Então eu comecei para os óculos mais caros, relógios, e aí eu falei, cara, me achei. E o canal de venda já no Mercado Livre, já na internet? Mercado Livre, na época eu usava Orkut ainda, no Facebook nem pensava ainda. E aí foi assim, cara. Mas eu vendia muito mais no Mercado Livre. No início era mais pro ciclo de amizade, né? E depois eu comecei a falar, cara, eu preciso vender mais. Eu tô trazendo muito óculos, eu preciso escoar isso. E aí eu comecei a achar algumas pessoas que revendiam. Então eu revendia para essa galera um pouco mais barato, só que em quantidade. Então, assim, eu fui ajustando a minha rota ali. Quantos anos? Cara, o óculos eu comecei com 17. E a pivotada disso, de trazer para montar algo maior, foi quando? Então, quando começou o dólar ficar muito caro e começou a ficar muito complicado trazer, porque uma coisa é você trazer um óculos, 2, 3 por semana. Quando você começa a trazer 50, 100 óculos, aí, cara, não dá pra falar que é de uso próprio. Então eu falei, cara, isso aqui não é um negócio que eu vou conseguir continuar, porque a Oakley não ia me dar o direito de revenda. Então eu passei a comprar lente, que era um produto nacional. Tinha algumas empresas, algumas óticas que vendiam as lentes inteiras. E aí eu comecei a vender lente, porque eu tinha muito cliente de óculos.
Então a maioria, pô, o cara arranhava a lente do óculos, eu falava, cara, a gente tem essa outra lente, a gente faz customização. E tava uma moda de lente colorida. A Oakley vem puxando muito isso. Aí eu falei, cara, como é que eu vou vender mais? E aí eu comecei a procurar cores que a Oakley não tinha. E isso fez com que a galera comprasse tipo, uma variedade boa de cores. Cara, duas sacadas aqui. Cria audiência, entende a audiência e entende para onde o consumo está indo, né? Foi exatamente o que você fez. Fez uma audiência de vender o primeiro produto, Isso aí. entendeu que eu já tenho agora a audiência, agora eu vou entender dele o que eu posso vender mais para essa audiência pré-estabelecida. Mas isso foi muito no tato, né? Porque não foi nada premeditado, né? Eu não pensei assim, eu vou realmente vender um produto e depois eu vou ficar interagindo com a galera. Não, foi tipo, os clientes mesmo me falavam as dores. Tipo, perdi o parafuso do meu óculos. Aí eu falava, pô, beleza, eu vou tentar comprar na Oakley e não conseguia. Aí eu falei, cara, quanto que é para fazer esse parafuso? Meu pai ele trabalhou muitos anos numa fábrica de plástico, antes dele começar a empresa dele. E aí ele falou, Fernando, plástico, parafuso, essas coisas, cara, dá para fazer e é muito barato. E aí eu perguntando aos clientes, né, os caras, pô, eu tenho um óculos de R$1.000. Sem o parafuso, eu não uso. E aí os caras mesmo foram falando, cara, eu acho que se fosse R$50 2 parafusos eu comprava. Opa. Aí eu falei, opa, eu pagava 1/3 de centavo por parafuso. E vendia R$25 cada um. E aí eu comecei vendendo atacado, vendia no atacado R$10. E aí, na verdade, não vendia só para os clientes, já vendia para... Pra galera da revenda. A mesma galera que revendia os meus óculos, tipo, tinha cara que comprava 10 óculos a 650, eu comprava 400, vendia 650, ele revendia 850, R$900. Então todo mundo ganhava. Só que aí eu ganhava escala. Eu comecei a achar alguns parceiros que eu consegui realmente dar uma escalada nos óculos. Mas aí o dólar começou a ficar muito caro e aí começou a ficar muito inviável ficar trazendo muito óculos. Eu queria algo que eu realmente pudesse crescer mais, né, sem a preocupação. E aí eu falei, cara, eu vou atrás dessas lentes customizáveis aqui no Brasil. Aí eu achei R$50, aí fui indo, achando preços mais baratos, até que o mais barato que eu cheguei, se não me engano, foi R$28. E aí eu falei, pô, se essa pessoa vende aqui no Brasil R$28, uma empresa 100% legalizada, está tendo um lucro legal, será que eu não consigo isso lá fora? E aí eu fui estudar a parte para conseguir abrir um radar da empresa, para fazer as importações. Aí peguei uma consultoria com um contador especializado. E aí eu realmente vi que era um mundo gigantesco que eu podia entrar. E aí, depois de um ano de negociação com um fornecedor de Taiwan, foi até engraçado essa história, porque eu fiquei... Isso é bom. eu fiquei falando com o cara há muito tempo e ele falando que era $10,90. Eu falei, cara, não é possível, a conta não fecha, o produto vai chegar aqui mais caro do que eu tô comprando. Até que eu descobri que o produto era $10,90 a dúzia. E aí que realmente... Faltou uma tradução ali. Faltou só esse detalhe, que fez total diferença. Que aí sim eu comecei a uma escala bem mais forte, onde eu tinha já uma empresa de importação, onde eu fazia todos os trâmites corretos, onde eu já trabalhava 100% correto. E aí, cara, aí foi para... Hoje a empresa não é mais minha, né? Eu vendi a empresa para meu irmão. E, na realidade, eu trouxe ele de sociedade. Dei 50% da empresa para ele tocar, porque eu queria ir para esse mercado de marketing digital. E aí depois ele só terminou de comprar a minha parte para ele assumisse. E, cara, ele fez a empresa... Assim, lógico que eu fiz um bom trabalho no início também, e isso estava fazendo a empresa ir crescendo. Mas ele conseguiu realmente levar a empresa para outro nível agora. Ele realmente está conseguindo dar uma... E aí você vê um mercado que você abriu há quantos anos nós estamos falando aqui? Em 2000 e... Cara, a King of Lens, se não me engano, fez 15 ou 16 anos. 15 anos atrás. Mas a primeira importadora que eu abri, na realidade, era a empresa do meu pai, que já estava aberta.
Eu só mudei o KNAI, pedi para mudar o KNAI e abri um radar em cima dela. Então, há 4 anos antes de eu abrir a King of Lens, eu já comecei a trazer as lentes, porque assim, eu queria sentir o mercado. Falando aí de 2002. Por aí. E quando foi a virada para entrar no marketing digital? Então, 2006? Na realidade, não. Em 2011, eu vi um curso de como atrair pessoas no Facebook, né? Que era o Atraindo 10 Mil Fãs. E aí eu falei, eu preciso trazer mais audiência. E eu queria uma página com mais pessoas, porque eu achei que aquilo ali ia me fazer vender cada vez mais, né? Então, hoje a gente sabe que não funciona só com isso. E aí eu comecei a estudar, né? Fiquei estudando, fiz o curso e tal, gostei, fiz algumas ações, algumas deram certo, outras não, beleza. E aí, quase um ano depois, esse cara do curso indicou um outro curso, que era o Fórmula de Lançamento. Ele era um afiliado. E aí, o que os caras faziam? Eles construíam um produto mais barato, vendiam e depois indicavam do Érico para ter uma comissão. E aí eles tinham uma comissão legal. Aí eu entrei, eu paguei R$4.000 na época, em 2012, e lá que eu conheci meu sócio. Top. Mas só explica aqui um pouquinho para a galera o que é afiliado, porque nem todo mundo, principalmente aqui, muitos são de mercado tradicional, enfim, as pessoas não estão acostumadas a esse termo, afiliado. O que seria um afiliado? Vamos lá. É como se fosse... vamos pensar numa agência de carro. Temos a agência de carro e a gente tem um vendedor. Certo. Esse vendedor automaticamente é um afiliado. Ele vai fazer uma venda e vai ganhar uma comissão por isso. A única diferença é que você pode ser afiliado de várias lojas de carro. Você não precisa vender só da sua loja. O afiliado pode se afiliar a qualquer produto e aí, com a negociação que tiver na mesa, ele pode ganhar uma porcentagem. A diferença é que o nosso mercado, as porcentagens são bem altas, né? A gente começa em 40% e tem vendas de 100%, 110%. Top. Ótimo. E me conta o seguinte, vamos lá, voltando aqui, rebobinando, em 2011 você fez o curso, que na verdade era um produto de isca, né? Você consumiu esse produto e foi para um outro produto com uma comissão maior de afiliado, que foi o Fórmula de Lançamento. E o que mudou nesse insight aí? Então, tinha uma promessa muito forte, né? Que era conseguir fazer 100 mil em 7 dias. Eu não queria saber como. Eu só queria aquilo. Então, assim, eu entrei de cabeça, tanto que eu cheguei para o meu irmão, dei 50% da empresa para ele, a empresa já estava começando a ter um corpo legal, mas eu falei, cara, eu não quero viver de e-commerce. Eu quero 100 mil em 7 dias. É isso que eu quero. Precisando de grana, 100 mil em 7 dias. Essa porra aqui tá fácil, vamos lá, porque vai acontecer. Com certeza. E aí, fiquei patinando 2 anos. Consegui ganhar uma grana, até já equivalente ao que eu ganhava na minha empresa, rodando como afiliado, porque com o lançamento, eu só consegui fazer grana com o lançamento na primeira estratégia que ele passou, que eles chamam de caixa automático de 4 dias, onde você manda 4 e-mails, faz uma oferta irresistível e aí você consegue fazer uma enxurrada de vendas. Realmente, eu consegui aplicar isso para o meu e-commerce, como eu já dominava, eu só adequei e aí eu fiz R$17 mil em 4 dias. Aí eu falei, porra, legal. Era algo que eu fazia, fazia 20, 30 em 30 dias, eu consegui dar uma alavancada boa. E aí, só que o Fórmula de Lançamento em si, eu nunca tinha conseguido, de fato, ter resultado com aquilo. Então, eu testei vários produtos, tentei ser produtor, criação de produto. 2 anos tomando porrada. 2 anos tomando porrada. E aí eu ficava, cara... As pessoas acham que em 7 dias, 100 mil. Até hoje, nós estamos falando de 2011. Até hoje as pessoas ainda imaginam que só vai trabalhar 7 dias, vai ganhar 100 mil e vai ficar o resto do mês sem trabalhar. Mas não funciona assim, né? Não funciona Na realidade, dos lançamentos, né, a gente começou a entender que você ficava com o carrinho aberto durante 7 dias. Você trabalhava 30, 40, 50 dias antes e depois na entrega do projeto.
Então, a gente não, porque a primeira era só eu, né? Então eu tentei vários e vários projetos. Eu não queria voltar para o e-commerce. Eu tinha, cara, eu falei, é isso aqui que eu quero. Ou isso vira ou vira. Não tem, não tem segunda opção. E aí eu comecei a realmente querer trabalhar para os outros. Eu cheguei, nunca trabalhei para ninguém, então assim, eu cheguei para a galera e falei assim, cara, eu quero trabalhar para você e eu quero aprender com você. Então assim, eu falava, cara, quanto você quer? Cara, não quero nada. Eu só quero realmente aprender. Então assim, teve um amigo e tal, porra, o cara tava fazendo 1 milhão por mês com infoproduto. Então ele chegou para mim e falou, cara, você me ajudou pra caramba, vem aqui que eu vou te ensinar tudo que eu sei. E aí eu sentei com ele, fui aprendendo. E aí chegou uma hora que eu comecei a arriscar. E eu sempre fui de arriscar. Ele já era um pouco... Ele também gostava de arriscar, mas ele é um pouco mais conservador. Eu sou mais all-in. Então... Então, eu comecei a vender o produto dele, né? Como afiliado. Eu lembro que é um produto de 297, Corpo D21. E ele pagava 50% de comissão. E ele sempre me mostrou isso, né? Que ele gastava mais ou menos 50% para ter o CPA. E aí eu falei, cara, pode ser que eu consiga... Não, a tecla SAP aqui, ó, CPA é o quê? É o custo por aquisição. Custo por aquisição, galera. Tá. Vamos lá, desculpa. Então eu pensei, cara, eu acho que eu consigo um CPA mais barato. Talvez, se eu der uma mexida nas páginas, se eu der uma olhada, se eu realmente conseguir o tráfego certo. Na época que eu comecei a testar, eu consegui um tráfego sempre muito mais barato do que a galera. Porque a galera queria fazer algo assim muito focado em trazer o cliente ideal. E eu fazia sempre muito mais aberto. Então o que a galera pagava, tipo, na época era muito barato, era tipo 10 centavos o clique, eu pagava 2. Então normalmente era 1, 2 centavos que eu pagava. Porque eu fazia um clickbait, eu já tinha estudado algumas estratégias de fora também, então eu sabia que eu tinha outros formatos para trazer. Que eu tinha que botar mais gente na página, mas eu conseguiria converter mais. E aí eu consegui, no primeiro mês eu fiz 167 mil, a minha comissão como afiliado. Trabalhando para os outros. Na realidade ali eu já estava só como parceiro dele, como afiliado mesmo, e eu já tinha passado por esse processo, não ganhei nada, só que quando eu comecei a vender para ele, ele me puxou e falou, cara, vem trabalhar comigo. Eu falei assim, não, cara, eu fui trabalhar com você, se você quiser, eu vou aí, abro tudo que eu estou fazendo, porque o cara abriu, me ajudou e tal. Então saí do Rio, fui lá em Friburgo, peguei meu computador, falei assim, cara, tá todas as minhas contas aqui, ó, você pode olhar cabo a rabo, pode fazer igualzinho, não tem problema. E tudo que eu for criando, eu vou te passando, porque eu vendi o projeto dele, então assim, pra gente não fazia diferença nenhuma, sabe? E aí ele foi muito grato, eu também fui, e pô, a gente conseguiu levar a empresa para um outro nível. Ele começou a fazer muito mais venda, né? Porque ele conseguiu começar a agressivar, diminuiu muito o custo de aquisição dele. E aí a gente conseguiu começar a vender bem mais. E aí eu falei assim, cara, agora que eu estou conseguindo vender esse produto, por que eu não vou vender outros? E aí eu comecei a entrar em um monte de nicho. Eu vi a galera, tinha uns grupos do Facebook, a galera falava assim, esse produto aqui tá vendendo pra caramba. Mostrava a tela dos anúncios, mostrando que o CPA estava baixíssimo. Eu falei, vou testar. E aí eu ficava testando produto. Era o dia inteiro testando produto. O Facebook era muito mais maleável contra as políticas, né? Então era super tranquilo. Eu ficava testando um monte de produto. Aí uns eu perdia grana, outros eu ganhava muito. Então, assim, os que davam grana, eu escalava. E aí eu comecei a fazer... E aí eu comecei a fazer bastante grana com o mercado de afiliados. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, agora eu acho que eu já estou maduro o suficiente para criar meu próprio produto. E aí foi aí que a gente criou o Frases da Conquista, que foi um PLR, né, que é um Private Label. A gente comprou os direitos de venda, contratamos uma coaching e aí demos cara a um projeto. Esse produto a gente lançou em final de 2014 para 2015 e a gente teve 270 mil vendas dele até hoje. 270 mil vendas. Isso. A quanto? R$97. Porrada. Mais ou menos uns 27 milhões.
Vendendo frases. Vender é um produto de Cara, relacionamento. é muito forte. Uma característica de todo empreendedor de verdade é o foco, né? Porque assim, independente da porrada e do tempo, onde eu quero chegar está bem definido. Sim. Vou fazer estratégia para eu chegar lá. Foi mais ou menos esses 2 anos de porrada. A outra coisa que eu vejo, e que é bem legal, eu venho falando, né? Tanto aqui da última vez, eu falei no meu Instagram, a ideia de você poder empreender no negócio do outro. É como você fez. Você aprendeu, beleza, e depois o quê? Você pegou um produto que já existia e começou a vender ele através de afiliado, ou seja, fez um dinheiro no negócio do outro, empreendeu no negócio do outro. Beleza, aprendeu. Outro ensinamento aqui, muito porrada, é a questão do teste, né, cara? Assim, o teste é muito importante, né? Uns chamam de MVP, outros de protótipo, outros de teste. Faça o que você quiser, mas faça o teste antes de embarcar na aventura. Com certeza. Né? Não tem... Teste é essencial. Na Teste realidade, é essencial. até hoje, como a gente roda a campanha, então, assim, o que eu falo para todo mundo que entra lá na empresa é: cara, se você está procurando a fórmula mágica, esquece. Aqui é assim, você tenta, testa, funcionou, replica, não funcionou, descarta e testa outra coisa. Então, assim, E erra o mais rápido possível. Exato. Quanto mais rápido, eu falo Você sempre, errar. gente, erra o mais rápido possível. Quanto mais cedo você erra, mais você redireciona o caminho e vai para Sim, mudança de curso. a luta. Top. E aí, cara, o que acontece? Você foi lá, vendeu, aprendeu com afiliados, com outros produtos, resolveu fazer um produto seu, que era um e-book de frase da conquista, que vendeu em torno de 27 milhões Isso. de e-book. E aí já passou para outro. Sim, sim. Mas assim, esse produto foi o carro-chefe, né? 2015, 2016, até 2017. A gente chegou a vender 1 milhão por mês, onde a gente distribuiu mais de 10 milhões em comissão para os afiliados. Porque o que a gente fez? A gente via que esse era um mercado muito legal, onde a gente conseguiria vender o nosso produto, mas também sem gastar grana comprando o cliente, né? A gente pagava o afiliado e assim ele conseguia trazer um resultado melhor para a nossa empresa. E lógico que eu não conseguiria fazer isso se eu não soubesse vender. Porque a maioria dos caras entrava lá como afiliado falando assim: me dá criativo, me dá o título, me dá o texto, me dá a foto e o que eu tenho que apertar aqui? Geralmente era assim, né? Basicamente os caras meio que entravam para aprender e a maioria fazia a mesma coisa. Eles entravam, aprendiam, faziam uma grana para o produtor e depois eles saíam e lançavam um próprio projeto. Como você fez. Como eu fiz. Então, Tava por tudo isso, certo. tava tudo certo. O jogo era esse. Esse sempre foi o jogo, né? Então, chegou uma hora que eu vi um cara no mercado despontando, em 2017, eu vi um cara no mercado despontando para emagrecimento. Um projeto de encapsulado. E aí eu falei, legal... Vamos ver, dar uma olhada nisso aqui, porque eu já cheguei a fazer 1 milhão de bruto, né? Em um mês, e o cara tava fazendo 8. Opa. Aí me acendeu aquela lâmpadazinha e eu falei, cara, atenção, vamos dar uma olhada para esse mercado. Era um mercado muito novo na internet, nas farmácias a gente vê suplementos de tudo quanto é tipo, mas na internet, do formato que eles estavam fazendo, era o formato americano, onde se tinha um editorial, que é tipo uma página de revista, onde explica alguma coisa e te vende numa página de vendas algum tipo de produto. Ou emagrecimento, impotência, capilar, tem diversos. E aí eu falei, como a gente era bom em tráfego e criação de oferta, né, que a gente tinha conseguido criar uma oferta de sucesso, a gente falou, vamos tentar fazer isso aqui. E aí, cara, no primeiro mês a gente arrebentou. No primeiro mês a gente já fez 3, 4 milhões. Caralho. Mas a nossa margem era muito menor, né? Produto físico, a gente... Imposto, substituição tributária, então tudo apertava. E éramos 4 sócios, então o negócio começava a gente tinha que fazer volume, né? A gente tinha que vender cada vez mais.
Mas não era ruim, não. Imagino, né? Não era ruim, não. 3 milhas mês, não deve ser nada ruim, né? A Empresa gente... com quantos funcionários? Era pouquíssimo na época. Na época, não, sei lá, não tinha 15 funcionários. Então, é uma vida muito difícil. Na época a gente não tinha 15 funcionários e tinha mais ou menos um lucro de 15%. De 15% a 20%, dependendo de quanto a gente jogava em tráfego. E nessa época ainda você utilizou sua rede já pré-existente Não. de afiliado ou não? Aí você já jogou Tudo para para você. dentro. Porque aí a primeira coisa que eu pensei, esse é um negócio que ninguém está fazendo, né? Só tinha um cara que eu sabia que estava fazendo. Eu falei, não vou chamar a atenção do mercado para uma coisa que está tão legal do jeito que eu testei. Eu falei, cara, eu conseguia vender um produto de R$300 com a mesma facilidade que vendia um produto de 100, um livro digital. E com o mesmo custo, praticamente. Eu falei assim, opa, eu acho que eu achei uma mina de ouro aqui. E aí a gente começou a procurar outros lugares, porque no Facebook a gente achava que não ia conseguir botar mais grana. A gente entrou no Taboola, Outbrain, que são outras empresas, né, de compra de mídia. Ó, vai outra dica aí, hein? Vai anotando as dicas, porque da história, galera, é aí que vem os insights, cara. Ó, tá vindo aqui, esse canal de aquisição tá saturando, mas existem vários outros. Taboola e Outbrain foram os mais fortes. Nós entramos, perdemos muito dinheiro no início, porque a gente tinha que descobrir qual eram os sites que mais vendiam. E aí depois, lógico, tinha torrado muita grana, a gente começou a entender melhor e aí a lucratividade começou a vir mais forte. Aí fizemos em 2017 inteiro mais de R$100 mil por dia durante 395 dias na realidade, seguidos. Porrada. E aí, cara, todo dia a meta era vender mais. Então, quando eu tava quietinho, meu sócio chegava, eu falava, ó, estamos em 120. Ele falava, o que a gente tem que fazer para dobrar? Eu falava, merda. Vou ter que me virar aqui. E aí a gente escalava, ia escalando, até que a gente começou a bater, assim... Esse produto vendeu quanto no ano? 60 milhões. 60 milhas. Teve um produto de impotência que vendeu 60 milhões também. No mesmo tempo? Mas assim, a gente começou com emagrecimento. Aí é um nicho gigante, né? É os maiores nichos, né? Emagrecimento, relacionamento e saúde, potência. Então, são grandes nichos que era fácil, né? Muita gente tem essa dor, então acaba facilitando e o público não é escasso. Então, você pode jogar, o público está sempre se renovando. Então, sempre tem gente querendo comprar essas principais dores. E aí a gente começou a jogar mais tráfego. Então, assim, quando a gente chegou a 380, 400 mil reais dia, aí o negócio começou a diminuir. Quando a gente chegou nos 100 de novo, a gente falou, cara, vamos lançar outra oferta? E aí a gente falou, cara, vamos abrir para o mercado de afiliados. A gente já tinha feito muita grana praticamente sozinho. E aí a gente abriu para o mercado. E aí a gente conseguiu trazer bons parceiros. Os caras levantaram de novo o nosso faturamento. Só que aconteceu a mesma coisa que aconteceu nos outros. Tá escrito. Os caras aprenderam. Que é o jogo. E hoje um monte faz. O top 10 da meu ranking de afiliados, 8 viraram meu concorrente em menos de um ano. O concorrente que eu digo assim, concorrente básico igual. Mesmo produto, mesma fórmula, só mudava alguma cor, texto, alguma coisinha assim, mas a galera chegava pra mim e pedia, cara, eu posso testar o teu, que o meu não tá virando? Eu falava, cara, vai, já me deu bastante grana, toca aí, porque também não dá pra segurar. Se você falar que não, os caras vão fazer, então... Tá tudo certo. Eu falo, tá tudo certo, mano, vai lá e aí, assim... Cara, e a vida, o que é interessante, que a vida do empreendedor é muito parecida, pode ser digital, offline, na verdade muda alguns detalhes, mas basicamente é isso. Acha o nicho, vende muito, vem muita concorrência, tem que se reinventar, acha outro nicho, vende muito, muita concorrência, se reinventa, ela não pode parar, né? Se você fala assim, cara, achei isso daqui
e vou ficar preso achando que isso aqui vai me dar dinheiro pro resto da vida. Cara, você tá morto. Assim, você pode ter o mesmo produto, mas você vai ter que reinventar canais de venda, reinventar o marketing dele. Você vê, a própria Coca-Cola é basicamente o mesmo produto, porém diversificando desde o canal de aquisição, quando a Coca-Cola lançou, até o canal de aquisição Coca-Cola hoje. Você vê no Instagram patrocinado dela, você vê que é uma constante mudança, uma constante evolução. E ângulos, né? Ângulos diferentes. Ângulos diferentes, isso é característico. E aí, em cima disso, novamente, teve uma pivotagem de negócio. Exatamente. Cara, essa é fantástica. Na realidade, assim, a gente viu que os nossos parceiros começaram a virar nossos concorrentes e os caras começaram a perguntar muitas coisas pra gente que eles só entendiam a parte da venda ali, né? Mas todo o resto por trás, a parte de pagamento, de nota fiscal, tudo isso quem tinha era a gente. Então, não era só as estratégias de venda, né, de tráfego, porque ainda tinha toda a estratégia de conversão, que era o Léo que fazia. Então, o Léo media tudo. A gente chegou a botar 150 mil pessoas num site, que é maior do que a cidade de Resende, né? Então, a gente tinha a população de Resende no nosso site todo dia por mais de um ano. Então, isso fez a gente aprender a entender toda a mecânica. A gente fazia muito teste AB, de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Como a gente tinha muito tráfego, a gente conseguia já ter um bom retorno com isso. Então, a gente botava o botão verde e botava com o botão laranja e via qual que dava o resultado melhor. O que dava resultado melhor, trocava, depois fazia outra modificação. E a gente ficava fazendo isso constantemente para achar a página perfeita, né? E pra gente nunca estava perfeito. A gente sempre queria melhorar aquele 1%, 0,5%, para fazer a diferença. E aí chegou um momento que eu falei com o Léo, a gente conversando, eu falei, Léo, cara, pra essa galera, pra gente passar tudo que a gente aprendeu pra essa galera, tem que ser ganhando junto, velho. Não dá pra simplesmente abrir tudo que a gente gastou muita grana pra aprender, pra simplesmente virar todo mundo nossos concorrentes. E aí o Léo falou, cara, então vamos abrir o meio de pagamento. Que aí a gente praticamente é um parceiro onde a gente pode ajudar essa galera a chegar onde a gente chegou e a gente vai ganhar junto com eles isso. Aí, na hora, eu falei assim, cara, mas e aí, será que a gente consegue e tal? Só ser formado em programação. Ele falou, cara, eu conheço pessoas que fizeram outras plataformas e praticamente sozinho. A gente tem grana e eu tô aqui de frente, cara. Vamos contratar e vamos começar. Isso foi quando? No final de 2017 para 2018. Quando tava o boom de curso online, quando tava o boom de encapsulado, a corrida do ouro, você abriu uma loja vendendo enxada, pá, então eu entendi. Na corrida do ouro, pra que nós vamos correr atrás do ouro? Não. Vamos vender instrumento. Que top. E aí, você abriu a Perfect Pay. Exatamente. Aí abri a Perfect Pay. Perfect Pay, primeiro, nasceu para uma necessidade nossa, porque a gente precisava melhorar para ter um resultado melhor. Então, assim, eu olhava todas as páginas, mas eu não conseguia mexer no checkout. Eu olhava todas as páginas, mas tinha um erro ou outro que de vez em quando dava. E eu não tinha a velocidade que eu precisava para melhorar. Então, eu cheguei para uma plataforma, a gente conversou para ver se a gente conseguia comprar uma parte, só para a gente conseguir botar uma equipe de programação lá dentro para nos atender. Infelizmente, na época foi negado, eles não quiseram, e aí a gente realmente construiu a nossa para atender a gente. E aí, logo depois veio esse lance do Léo falando, pô, e aí? Você acha que vale a pena abrir isso para o mercado? Porque a gente começou a ver que a gente conseguia matar muito problema que tinha nas outras plataformas. Tipo, eu sabia, como a gente tratava o nosso suporte, eu sabia que 10% de todos os meus pedidos, eles voltavam. E, cara, a gente fazia 1.500 pedidos no dia. Então era muita coisa. 10% é 150. Era muita coisa. Muita coisa. Então, eu comecei, cara, o que a gente pode fazer para isso acabar? Agora a gente está no ponta a ponta, a gente tem que dar um jeito no meio do caminho. E aí a gente chegou lá e falou, cara, por que a gente não bota na página de obrigado, além das informações da página de obrigado, antes a gente abre um pop-up e pergunta se aquele endereço é o correto?
Só de fazer isso, a gente passou de 10% para 1%. Então, assim, porrada. A gente falou, cara, beleza, matamos um problema aqui, depois a gente pode ver se a gente consegue melhorar mais alguma coisa, mas a gente não achou nada melhor do que isso. Então, isso realmente ficou como legado, um dos legados. E ele falou, cara, vamos pro próximo. E assim a gente foi. Cara, muito cliente chegava na lotérica para pagar o boleto. Chegava lá na frente da lotérica, olhava o boleto, putz, venceu. E aí não conseguia pagar. Mas era assim, como a gente vendia para um público mais idoso, era muita gente que dava esse vacilo. Era muita gente, a gente estava perdendo muita grana no boleto. Aí o Léo falou, cara, e se a gente criar um link onde se ele clicar naquele link, sempre vai abrir um boleto novo. Então, venceu, abre um novo. Venceu, quando ele clicar, abre um novo. Nunca vai vencer. Então, vamos matar isso aí. E aí, cara, despencou as reclamações, despencou aquela galera que refazia boleto, porque ele vai lá, clicava, gerava um novo, pagava, resolvia. E aí a gente falou, cara, realmente, essa aqui também foi a cereja do bolo. Vamos anotar essa aqui e vamos colocar isso pra galera toda. Então a gente foi fazendo assim, tudo que ajudaria a gente. Antes a gente, o pessoal mandava, tinha um boleto. O boleto foi gerado. Aí eu tinha que entrar em contato com o cliente. O atendente ia lá, pegava o número do cara, salvava para conseguir mandar uma mensagem. E aí na API a gente falou assim, cara, por que não tem um botãozinho do WhatsApp aqui que eu aperto, já monta o link, onde já envia para a pessoa todas as informações da compra, com o link do boleto, linha digitável. Aí ela falou, dá para fazer. E aí ele foi lá e construiu essa parada. Aí, as minhas atendentes que demoraram, onde cheguei a ter mais de 20 atendentes, a gente passou para ter 3. Então, assim, as meninas só apertavam o botão e depois só ficavam conversando, atendendo os clientes. E aí a gente falou, cara, vamos melhorar mais isso. E onde as outras pessoas, outras plataformas, eles não mexiam nesse tipo de coisa porque eles não estavam vendendo. Então eles não tinham as dores. Eles não passavam por aquilo. E por isso eu ficava, cara, como é que esses caras nunca pensaram nisso? Eu falei, lógico, eles nunca venderam. Nunca venderam. Então não tem como eles saberem disso. E aí a gente começou a falar, cara, vamos fazer o seguinte, vamos focar todos os nossos esforços em ver os problemas e quais soluções a gente pode trazer. E aí, com isso, a gente conseguiu fazer uma plataforma que está trazendo uma galera boa do mercado. E pensando na dor, né? Sim. Porque a dor é a mesma sua. Exato. Eu nem preciso perguntar ao meu cliente. Sim. Eu mesmo vivo aquilo, eu mesmo resolvo. Quando ele já chega lá, já está praticamente resolvido. Alguns têm algumas dores diferentes, é lógico. Se eu vejo que faz sentido, eu faço. Se eu vejo que não faz sentido, aí eu tenho que declinar. Mas geralmente faz sentido, é só uma coisa diferente do que eu vivo, sacou? E aí a gente acaba ajustando a rota e fazendo também. E, Fernando, como que você vê esse... assim, no meu negócio acontece, hoje mesmo eu estava falando com eles, fazendo uma comparação aqui de 2019, 2020 e 2021. Como que os leads vêm aumentando, né? 2019 eu pagava 39 centavos, 2020 foram R$ 3,85 e agora em torno de R$ 20 o lead. Como que você pode dar assim, uma dica para a gente melhorar isso e se isso é possível ou multiplicar canal? Como que você enxerga esse aumento exagerado desse custo por lead? Na realidade, você tem que entender se até quanto você pode pagar pelo lead, né? Para que você ainda tenha lucro. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu rodava campanhas lá nos Estados Unidos. E lá, cara, enquanto aqui eu pagava centavos, lá eu pagava $1,50 por clique. E lá, só que tem um diferencial. Lá com 6, 7 cliques eu fazia uma venda. Então, assim, eu nem pegava lead. Era só tráfego direto para um e-commerce. E assim eu conseguia fazer venda e tinha ROI ainda. Só que aqui eu acho o que está acontecendo. O mercado está começando a amadurecer. Então, está começando a ficar mais caro a compra de tráfego mesmo. Né? A gente veio que o dólar só veio subindo. Só do dólar dobrar, tua lead dobrou. Sim. Mas
Como ainda ficou mais caro, aí você tem que começar a parar para ver. Vale a pena eu pagar R$20 no lead ou não vale a pena eu pagar R$20 no lead? Porque se não vale a pena, você tem que melhorar a forma de captura de lead. Você tem que arrumar uma forma para deixar esse lead mais barato, porque senão fica inviável o negócio. Geralmente eu vou para a parte de multicanais. Eu começo a fazer YouTube, Google, Facebook, Instagram, aí faz todos os canais para conseguir um CPA melhor. Que aí na realidade você faz remarketing em tudo, né? Você faz um canal de aquisição que é o mais forte geralmente e o resto você faz remarketing para conseguir o lead mais barato. Top. A ideia de multicanais ela é bem interessante e ela é tentadora, né? Porque quando você vê um canal performando... Você acha que todos vão performar igual, né? Exatamente. Você fala assim, vai dar bom. E aí dispara e na verdade não. E por outro lado, pensando quando você já sabe que determinados outros canais não está dando bom, vamos colocar assim, você fala, bicho, como que eu vou tirar dessa cesta aqui que tá dando super certo para colocar lá que é mais cara? Mas aí essa dica que você deu. Na verdade, lá você não está querendo muito uma aquisição, você está querendo saber qual o público que ele está interessando e depois a gente taca remarketing, talvez nesse canal que dá melhor, né? Sim. Porra, essa é uma puta dica. Na realidade... Dá um frio na barriga, confesso. Dá. Mas... Ainda mais se o gasto orçamentário para compra de mídia não é tão grande, realmente qualquer erro pode ser desastroso, né? Então, assim... Quando o nosso trabalho é só compra de mídia, a gente faz isso com um pouco mais de segurança. Mas, ainda assim, eu já tomei umas porradas que eu... Não, essa campanha aqui é certeza que vai dar certo. E era fumo. E a dica, teste. A dica era teste. Tinha gente que falava assim, cara, como é que você faz uma campanha dessa, perdeu R$10 mil em 2 dias? Eu falei, cara, mas eu tava fazendo 30, 40 mil de lucro dia. Eu basicamente fiz um teste. Se eu acertasse e conseguisse um ROI de 3, 4 vezes, pra mim já valeria o teste. Pô, beleza, errei. Agora eu vou fazer um novo teste. Lógico que eu não vou chegar com 10k de novo. Eu vou fazer com 2, com 3, como eu geralmente fazia. E aí eu consegui o resultado e eu escalava. Cara, é engraçado você falando sobre isso, que até me dá um alívio, porque às vezes eu pego um vídeo de um anúncio e falo assim, cara, esse vídeo tá porrada, meu irmão. Vamos para o tráfego e tal, faz isso, público semelhante e tal, não sei o que, vai performar. Lead lá em cima, tudo errado. Eu falei, caramba, bicho, onde... Então, tipo assim, a fórmula não existe, né? Existe uma coisa que muda o meu jogo. Então, conta aí, meu irmão. Eu acho que o principal que mudou o meu jogo é quando eu não foquei no meio, no produto em si. Quando eu foquei na transformação. Aí, realmente, foi quando o jogo mudou. O custo por aquisição fica extremamente mais baixo. Porque assim, a pessoa... Vamos pensar no emagrecimento. A pessoa não quer fazer exercício para emagrecer. Ela quer perder aquela quantidade de peso dela e ponto final. Agora, o meio, como ela vai fazer aquilo, qual é o produto que vai levar ela àquele resultado, aí é outra coisa. Mas se você conseguir uma oferta que mostre um resultado que ela queira, ela não quer nem saber qual é o meio. Ela só quer comprar. Caralho, porrada. Na verdade, o que você está passando, às vezes é mais importante do que o tráfego. O tráfego, galera, é uma forma de amplificar a sua voz, né? Igual eu estou falando aqui para, vamos colocar, poucas pessoas. Mas se eu apertar um botãozinho lá, eu posso levar para mais pessoas, direcionado para quem eu quero levar essa informação. Então, o básico de tráfego é isso. Como se fosse um shopping, né? Como se fosse um shopping. Você coloca a sua loja lá, aonde tem mais movimento, e aí as pessoas passam. Quanto mais bem posicionado você fica, mais gente vai passar na frente da sua loja. A gente sempre dá essa... É um posicionamento de uma loja no shopping, mas um shopping infinito da internet, né? Isso aí. Basicamente isso. O que o Fernando colocou é muito, muito, muito foda. Porque ele está falando que é mais importante do que o tráfego é a oferta. Ou seja, você entender muito mais do que o seu produto
transforma outra pessoa do que você falar do seu produto. Exatamente. Né? O lance, assim, geralmente a gente, tipo, eu vejo dentista, por exemplo, o cara falando de todas as técnicas, de todo o material e tal, mas ele não foca, de fato, no cliente. O que o cliente quer? O cliente quer saber. Lógico que depois que o cara fecha, o cara vai querer saber qual material, como é que vai ser o procedimento, mas isso é depois do fechamento. Eu acho que o inicial você tem que vender para ele o sorriso perfeito. E o sorriso perfeito não é o sorriso que você acha perfeito, é o sorriso que ele acha perfeito. Então, geralmente eu vejo alguns dentistas não conseguindo fechar porque não querem, de fato, fazer o que o cliente quer. Lógico, tem uns que são bem responsáveis que vão falar, cara, ó, isso que você está querendo fazer não vai ficar legal, mas se você quiser fazer, eu faço. Então, assim, acaba... Só que tem cara que quer porque quer botar aquele dente branco, fazer... Cara, quer fazer, faz, mas eu acho que esse posicionamento tem que partir, sempre parte do cliente. Eu acho que assim, quem está vendendo tem que fazer isso. Tem que chegar e tem que ofertar, tem que ter essa oferta muito clara. E o pessoal sempre fica sempre no meio, sempre no produto. Não, porque esse meu produto é isso, meu produto é aquilo. Cara, esquece o que seu produto faz. Agora, qual o resultado que o seu produto vai trazer? Porrada. Não, é os dentes mais bonitos que alguém pode ter. Pronto, é esse o resultado que seu produto vai trazer. Então, se você vender isso, é muito mais fácil do que você querer ficar falando de qual material que você vai usar, de que veio da onde. Sacou? A oferta em si, ela é muito mais poderosa quando é usada dessa forma. Cara, e no meio, né, de hoje, o que se mais tem é propaganda patrocinada em todos os canais. Exatamente. Né? E se você não conseguir ser mais assertivo, por exemplo, muita gente fala assim, não, acho que a minha visão está errada disso em relação ao Instagram. Uhum. Né? Porque fala, não, o Instagram não é igual ao Google, que não tem leilão de nomes, né? Mas é uma coisa óbvia, porque são mais pessoas que vão ver a sua propaganda. Uhum. Né? Se você não for assertivo nela, as pessoas vão ver, porque o Facebook ele te entrega, mas ele não faz ninguém apertar o botãozinho. Né? Então, se você for mais assertivo, fizer uma cópia, uma oferta da forma que tem que ser, né? Uhum. Pensando igual essa dica sua foi fantástica, né? Pensando na transformação e, se possível, gerando uma escassezinha ali que todo mundo gosta, com certeza. Né? A gente vai ter uma conversão maior. Não é porque ela vai aparecer para mais pessoas, simplesmente porque as pessoas vão se interessar mais. Então, não deixa de ser um leilão. Só que um é um leilão de visualização e aqui é um leilão de... Quem chama mais atenção ali no Instagram. Exato. No Instagram é quem chama mais atenção, no Google não. No Google a pessoa tá pesquisando por aquilo já. É como se fosse entrar numa loja de roupa. Se você entrou numa loja de roupa, você quer comprar roupa. Não tem muito o que fazer. O Google é a mesma coisa. Se você for lá e procurar depilação laser, você está procurando aquilo. Então, se você estiver bem posicionado, com uma copy legal, grande chance do cara te achar ali. O Instagram já é um pouco diferente. A gente tem que se virar para sair no meio daquela zoeira toda, daquelas dancinhas, de tudo, se destacar daquilo ali, chamar a atenção do nosso lead, né, de quem é o nosso potencial cliente, para aí sim o cara ver a nossa oferta, para ver se a nossa oferta condiz com o que ele quer, para depois fechar. Fazendo uma analogia, né, ele acaba sendo igual o comercial antigamente de televisão, porém um pouco mais direcionado, né? Você ainda consegue colocar ali para idade, sexo, se é público semelhante ao seu, se não, mas não deixe de ser, por exemplo, quantas pessoas aparecem no meu Instagram e quantas, vamos dizer, quantos produtos diferentes que eu posso ser cliente ideal, mas na verdade tem vários que eu não sou cliente ideal. Sim, mas porque não chamou atenção. Exatamente, não chamou atenção. E cara, e mais dancinha, é tudo, né? Gente, coach vendendo o milagre de fazer 1 milhão em um dia, enfim. Então a gente fica nesse mundo de informação. Hoje eu falo essa questão bem complexa, né? Que eu fico falando de obesidade cerebral, né? A gente está no meio de uma venda que a gente estava brincando, Sim. que é a
a busca do ouro, né? Sim. E que todo mundo entendeu que curso online dá dinheiro, se dá ou não dá já é uma outra discussão. Sim. Que eu acho que já deu muito dinheiro, ainda dá sim dinheiro, não da forma que se fala, mas e não da facilidade que se fala, né? Sim. Você mesmo acabou de falar, assim, foi 2 anos tomando porrada, assim, além das porradas, depois testando muito, errando muito. Então a ideia toda é que não existe um dinheiro fácil, existe Trabalho. muita porrada. Trabalho sem parar. Não existe facilidade. Mas, cara, Fernando, assim, aproveitando aqui, a gente sempre pede uma dica, e eu sei que o seu conhecimento no mundo digital não está de agora, né? Como você já descreveu a sua história, você fez sua empresa pensando nas dores dos seus clientes e na sua dor, na verdade, né? O que você pode dar de, assim, uma dica para quem está querendo colocar o seu negócio no digital, buscar dinheiro de onde não está vindo, né? Só tá ali com uma loja aberta, ou o cara tá meio perdido, tipo assim, cara, tô saindo do emprego agora, não tenho dinheiro para abrir nada, não tô conseguindo outro emprego. Existe algum Uber digital? Existe alguma dica daquela galera que quer colocar sua lojinha no mundo digital? O que você conta assim pra gente, para dar uma pitada aí? Quem realmente é do mundo offline e gostaria de empreender no digital, na minha concepção, hoje é muito mais fácil do que quando eu comecei. Lógico, não vai conseguir fazer na mesma escala, pois a maneira mais fácil de você vender hoje é no 1 a 1. E quando você entende como funciona para criar uma oferta, ou até mesmo pegar uma oferta de algum produtor, que seja realmente uma oferta boa, e você simplesmente consegue direcionar o cliente para essa oferta, começa a ficar fácil vender. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente vem ensinando o pessoal, cara. Pô, não dá para fazer 30, 40, 50 mil reais com isso. Mas o cara consegue simplesmente fazer de 5 a 15 pau se ele trabalhar focado naquilo ali. O lance todo lead tem que importar. Então, assim, até uma frase que o Léo fala muito, todo lead importa. Então, o lead chegou no WhatsApp, você tem que conversar com o lead. Não adianta, o Léo até fica brincando, que antigamente a gente ficava no tráfego direto, né? É como se a gente estivesse na balada, ficava quer me dar, e era só não, quando alguém aceitava ia. Opa! Converteu. E geralmente na parte do WhatsApp, não. Você conversa, você cria um relacionamento, você primeiro deixa a pessoa falar. Porque a pessoa, quando quer comprar um produto, uma oferta, ainda mais uma oferta agressiva, tipo de relacionamento, de emagrecimento, ela quer conversar. Ela quer ver se o seu projeto vai atender ela do jeito que ela quer. Na realidade, ela tem todos os problemas e todas as soluções. E ela vai te falar tudo. Então, assim, geralmente eu não pergunto nada. Eu só pergunto idade, altura, peso, mais nada. E a pessoa me fala isso, eu falo assim, tá, me diz o principal motivo por que você quer emagrecer. Acabou. Eu posso ficar quieto, que ela vai me passar exatamente tudo. E aí, como a gente tem alguns projetos de emagrecimento, se eu tô vendo que ela não vai pra academia, que não gosta de malhar, eu não vou oferecer alguma coisa de exercício para ela. Se eu tô vendo que ela já toma algum medicamento para emagrecer, porque ela já tem diabetes, eu não vou oferecer nenhum tipo de suplemento para ela. Então eu vou para a parte mais de detox. Então, assim, dependendo do que ela falar, eu encaixo o melhor produto para ela. Então a facilidade disso, pô, a galera fala, cara, eu não acredito que você perdeu 10 minutos conversando com uma pessoa para tentar vender. Eu falei, cara, eu ficaria até 20 para ganhar 100, 150 reais. Eu consegui uma cliente, essa cliente vai comprar de mim de novo. Eu tenho mais 3, 4 produtos que eu posso oferecer para ela. Porra. Então, os 10 minutos que eu perdi agora, o próximo papo com ela vai ser de 2 minutos. De 2 minutos que eu posso vender um produto de R$1.000 para ela e ganhar 500. Então, assim, a galera tem que entender que esse começo é um pouco mais complexo. Você tem que entender o que você está fazendo. Você não tem tanta grana para jogar. Então, pô, esse tráfego pro WhatsApp e a conversão no 1 a 1 tem que ser levado a sério como uma conversa. Você cria uma conversa, um relacionamento.
E ali você vai trocando ideia e a pessoa geralmente solta exatamente tudo que você precisa saber. E aí você fala, pô, a pessoa, eu malho, mas não consigo emagrecer. Pô, quanto tempo você malha? 1 hora por dia. Não, mas você vai pra academia e volta, né? 15 minutos pra ir, 15 pra voltar. Você tá 1 hora e meia já fora de casa. E se eu tiver um produto que consegue te emagrecer em 18 minutos por dia? Eu não tô falando que é fácil. Eu tô falando que é simples. Sacou? É 18 minutos de alta intensidade. Então, assim, 2 minutos torrando direto e 1 minuto com 2 palmos de língua para fora se recuperando. Então, assim, é alta intensidade e realmente vai trazer um resultado melhor. Só que aí, assim, a gente tem vários projetos. Se eu vejo que o cara, cara, não curto isso, você já vem falando, não, porque eu não gosto de academia, porque eu não... Cara, tem gente que é só um suplemento, só que é um suplemento para dar uma regulada, para fazer um detox e para tudo certo. E aí depende do que a pessoa te falar. Na realidade, essa é a melhor jeito de criar uma oferta. Porque quando a gente começou a escutar o lead, a gente falou assim, pô, eu tava indo para um lado, meu anúncio, eu tava fazendo um anúncio que tava indo para um lado, mas na realidade era para outro. Eu tava falando assim, conquiste o homem que você quiser, que não sei o quê. E o que eu tava vendo a maioria eram pessoas, mulheres, que não estavam mais conseguindo ter um relacionamento com seu marido. Eu falei, putz, vou só mudar a cópia agora. Então, assim, seu marido não está te dando atenção, clique aqui e entenda por quê. E lá a gente fazia a conversão dessa pessoa. E aí eu comecei a conversar com os leads e começar a entender. E aí cada um me dava uma sacada. Aí eu falava assim, pô, essa sacada é legal. Deixa eu fazer um anúncio baseado nessa persona aqui. E aí eu fazia o anúncio e o que virava, eu escalava. O que não virava, tudo bem, isso aqui não funciona, isso aqui eu não faço de novo. E aí eu ia para o próximo. E assim, a gente sempre conseguia, como afiliado, trocar ideia com os leads, porque como a comissão era metade, a gente tinha que ter mais ou menos a metade da nossa comissão ia de tráfego. Então ficava assim, meio apertada. Algumas vezes extrapolava, outras vezes ficava bem baratinho. Mas ficava nessa. Eu falava, cara, eu tenho que conseguir extrair o máximo daqui. Cara, isso daí essa sacada. Todo lead importa. Cara, vou mandar um recado aqui para as minhas vendedoras. Pelo amor de Deus, assista esse vídeo. Depois grava isso daí, gente. Vou mandar lá no grupo. Gente, é muito importante escutar o seu lead. É muito caro. Então, é isso tudo que nós estamos falando de custo de aquisição do cliente, né? Às vezes o lead está caro, como o Fernando colocou aqui, quando ele foi fazer tráfego nos Estados Unidos, o lead era caro. Beleza. Mas a conversão alta tá valendo. O jogo paga. E as pessoas hoje, antes e no futuro, vão ficar cada vez mais carentes, elas precisam ser escutadas. Escuta e aí você entende qual o melhor caminho, até mesmo para uma oferta. Né? Se o Fernando colocou uma questão muito importante, que é a oferta, às vezes ela fala mais do que o próprio tráfego. E ele colocou o seguinte, que o que mudou o jogo dele foi não falar do produto, e sim falar da transformação. Então, às vezes, escuta o seu cliente, que ele, às vezes, a transformação que você está dizendo não é a transformação que o seu cliente quer. Exatamente. Né? No seu caso, você estava achando que a transformação que a mulher queria era conquistar outro homem. Na verdade, a transformação era conquistar o próprio marido. Reconquistar Cara, o olha marido. que sacada, meu. Isso é genial, velho. Uma das vertentes que a gente começou a pegar, né? Porque a gente vendeu tanto, faça ele correr atrás de você, que era até um slogan nosso, que a gente começou a vender tanto que chegou uma hora que começou a ficar caro. Caro que eu digo assim, era 50%. O caro já era 50% do valor. Então, hoje em dia é até um absurdo, né? Porque hoje em dia, quando eu consigo 50%, tá bom demais. Mas eu gastava mais ou menos 50% do CPA para conseguir. Isso no caro, né? E eu falava, não, tem que voltar pro barato, tem que voltar a fazer venda R$15. Então, assim, eu sempre ficava
procurando ali, né? Muitas das mulheres mandavam e-mails para coaching de relacionamento, expondo todo o relacionamento delas e tal. E eu pegava aquilo ali, lia e falava assim, faz sentido, isso aqui faz sentido. E aí eu conseguia montar uma história de uma pessoa fictícia para conseguir conectar com outras pessoas. E aí, pessoas conectam com pessoas. E desde que eu comecei, eu nunca fiz uma página, né, um anúncio como uma marca. Esse é um diferencial do mercado de afiliados, né, que a gente não constrói marca. Nós somos pessoas vendendo para pessoas. Então, assim, eu criava uma personagem, uma mulher, onde eu contava uma história que ela tinha ido do ponto A ao ponto B com aquela oferta, onde ela chegou num tal resultado. Marvel, né? É. Que hoje o nego fala jornada do herói, né? Isso, ó. Marvel já faz isso há muito tempo. Na realidade, assim, o que a gente mais gostava de fazer como a gente sabe que o modelo de indicação é o que mais funciona no mundo inteiro no modo offline, a gente falou assim, e por que não a gente fazer um anúncio nessa pegada? Então a gente começou a fazer anúncio. Daibs, tranquilo? Muito obrigado por aquele produto que você me recomendou. Pô, já perdi 12 quilos. Quando a gente começou a fazer isso, as pessoas olhavam aquilo como uma conversa entre duas pessoas e não como um anúncio. Então a galera começava a chamar aquilo de nativo. Caramba. Então era tão nativo que poucas pessoas liam já me veio mais um insight aqui, cara. Poucas pessoas liam aquilo como patrocinado. Então, assim, as pessoas olhavam aquilo e falavam assim, pô, fulano de tal um cara tá fazendo uma indicação pro outro aqui que o outro perdeu 12 quilos. Não é uma marca que quer me vender isso. É uma pessoa indicando pro amigo e eu tô vendo. Sacou? Isso fez também total diferença. Cara, porrada. Eu falo assim, hoje, falando no mundo digital, galera, tem que ter muito cuidado. Isso que o Fernando contou, a história dele é muito legal, porque ele, se você for ver, ele começou bem pequeno e foi crescendo do jeito que dava, né? E cuidado de não pular etapas, né? Quero começar grande, eu quero começar fazendo e-commerce. Cara, você vai gastar o pouco dinheiro que você tem numa coisa que não vai te dar resultado. Não tem dinheiro para torrar. Sinto muito, você vai torrar. Porque assim, hoje tem ferramentas que você cria uma página de vendas da sua loja. Eu tenho uma loja de roupa. Cara, vai lá, tem... Como que é? O ClickPage, por exemplo. Tem várias. Você coloca lá no Google, landing page de graça, por exemplo. Você vai criar uma página sozinho, vai conectar um meio de pagamento e vai ser feliz, entendeu? E não vai gastar 50 mil em um e-commerce sem saber se ele vai funcionar ou não. Exatamente, não vai gastar 50 mil. Então, assim, comece pequeno. Né? Isso daí deu certo, validou, o produto está validado, aí beleza, vamos dar mais um passo. Aí depois vamos partir para um e-commerce mais arrojado, etc. Então eu falo, para você estar no meio digital, você só precisa hoje ter boa vontade e querer falar, cara, se eu não tenho... mas eu não tenho, tem muito de mimimi, né? Mas eu não tenho dinheiro para estar. Não, vamos lá. Adianta também ter uma Ferrari e andar numa cidade esburacada? Exatamente. Não adianta. Não adianta você querer botar grana se você não entende do negócio. Perfeito. Então, não faz sentido. Eu tinha grana já, quando eu comecei a vender lente, eu realmente fui para um outro nível, que era o nível já que eu queria chegar. Então, assim, eu já estava ganhando mais que meus pais, eu já estava bem confortável com aquilo. Lógico que... E muito novo. Então, só para você ter uma ideia, a primeira caixa de lente eu vendi por 40 mil reais e paguei 4. Então eu falei assim, eu nunca vale lá com quantos anos? Eu acho que eu já tinha 18, 19. Já tinha. Então, assim, foi algo que eu falei assim, cara, eu vou virar o maior portador de lente e, cara, isso aqui é minha vida. Só que eu vi que não era só aquilo, né? Porque aquilo ali era uma demanda muito pequena, que é o contrário do que eu faço hoje, que é ir para grandes nichos, né? Uhum. Óculos de lente, óculos de sol, para uma marca em específico, é um nicho muito pequeno.
Então eu falei assim, cara, eu não quero ficar limitado a ter ali 4, 5 mil clientes na minha mão. Hoje meu irmão tá até com quase 20 mil clientes. Mas eu não queria estar limitado àquilo ali. Tanto que a gente já, só o produto de emagrecimento, se não me engano, foram 250 mil vendas. Então, assim, algo que eu falei assim, cara, eu quero isso aqui, eu quero ter volume, ter gente e conseguir sempre escalar, né? Porra, isso aí é fantástico, cara. Assim, como ele falou, a Ferrari em estrada de chão não vai andar, né? Então, traduzindo, não tem o e-commerce sem saber fazer uma página de venda, sem saber fazer uma copy, sem saber fazer tráfego. Você vai jogar dinheiro fora. Isso aí quem tá falando não sou eu, é o cara que vendeu essa quantidade aí no meio digital e é só o começo. Irmão, bom pra cacete. Assim, a gente tá até reclamando aqui, cara, que faltou a nossa costela, né? E a cervejinha pra gente bater o papo, ficar longe das câmeras, né? Que a gente nunca vai pras câmeras, mas, cara, eu acho que é importante, Fernando, queria te agradecer esse movimento de... A minha ideia aqui é trazer pessoas que já fizeram sem grana, com grana, enfim, mostrando que... Eu tenho uma frase, você não ficou milionário em 6 meses? Fica calmo. A vida não é assim. Né? O próprio 6 em 7, ele não é um 6 em 7. Ele é 90 dias trabalhando para fazer um carrinho aberto em 7 dias e você acha que é só 7 dias, depois você vai para a praia. Isso é conversa fiada. Então, assim, tomem cuidado que empreender no Brasil ou em qualquer lugar do mundo precisa de muito foco, persistência, trabalho, dedicação, soco na cara quase todo dia. Não é isso? Isso aí. Mas dá. Dá. Essa é o que a gente quer passar. Tem que estar pronto para abrir mão de muita coisa, né? Final de semana, família. Lógico que não é para sempre. A gente escolheu isso. Eu fiquei praticamente 4 a 5 anos direto. Hoje eu dou um pouco mais de atenção à minha família, não o que eles querem, porque como eu fui muito ausente, né? Onde eu ficava estudava final de semana, não saía, ia dormir 6 da manhã e, cara, é algo surreal. Mas quando o pessoal me pergunta se eu tô feliz, cara, tô e vou continuar fazendo isso. Porrada, cara, é muito louco isso, né? Eu falei exatamente isso, deve ter uns 2 dias com um amigo. Só a gente sabe do preço que nós pagamos pra estar aqui. A única diferença é que a gente gosta desse jogo. Então, sabe qual é o mais legal? É que você não sabe quando você tá trabalhando e quando você tá curtindo. A galera fala assim, pô, mas você tá trabalhando? Eu falo assim, tô. Ué, mas esse é seu trabalho? Eu falei, faz parte. Faz parte. Faz parte, tá? Em quantas vezes nosso churrasco a gente não tá trabalhando? Estamos trabalhando. Mas a maioria das vezes, quando eu acho que assim, isso aí já fica para todo mundo. A mágica geralmente acontece aí, que as pessoas estão mais descontraídas, estão ali tomando uma cerveja, acabam soltando um insight que realmente vai fazer diferença e que às vezes você sentando, conversando formalmente, eu nunca gostei. Quando alguém chegava para mim e falava assim, vamos marcar uma reunião de negócio? Eu falo assim, vamos marcar um churrasco. Porque reunião de negócio não vai rolar. Porque geralmente as reuniões de negócio cara, não, quero te apresentar isso. Eu olhava, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro, beleza, refaz e a gente vai conversar de novo depois. Agora, se o cara chega num churrasco com a gente, tomando uma cerveja, falando, cara, tive uma ideia, vamos tentar ver se essa ideia encaixa? Pô, pensei nisso, pensei naquilo. Na mesma hora, tipo, um cara que nem trabalha com aquilo fala assim, cara, eu fiz isso no meu negócio e isso funcionou. E aí começa a dar um norte, aí o outro já fala, pô, esse tipo de coisa eu já fiz, isso aqui deu errado, tenta ir pelo outro lado. Então, assim, parece que mais pessoas que estão, geralmente quando é empreendedor, né, anda mais que o empreendedor. Porque a galera é meio louca, né? Porrada, né? A galera é meio louca, eles se entendem bem. Né? Então, geralmente, essa é a mesma galera. Então, assim, acaba que os empresários, os empreendedores, eles passam muito pelas mesmas coisas. Só que um cara já viveu aquilo, o outro já tomou uma porrada muito grande. Então, assim, essa conversa pra mim, que é a conversa que o pessoal chama de conversa de bar, pra mim é melhor.
Porque é ali que sai cada pérolazinha que faz diferença do cacete no meu negócio. Total. Exato. Já fez nas nossas conversas, quantas conversas porra, às vezes a gente fala, vamos dar uma relaxada aqui. Aí começa a falar assuntos aleatórios, dá 15 minutos nós já estamos falando de tráfego, de como que tá, o que você tem feito de novo, vamos, custo de cartão, o que a gente pode fazer para melhorar. Enfim, isso daí faz parte da nossa vida, por isso que eu falo, às vezes as pessoas têm que entender que empreender é gostar desse jogo. Sim. Porque senão não aguenta. Se for pelo dinheiro, não irmão, empreende de uma outra forma que tá tudo certo também. Né? Esse jogo, ele não é simplesmente pela cifra, ele é por gostar desse jogo. Né? Vale muito a pena, tem que ter dedicação, isso daí e são fases, às vezes tem fase que realmente, como o Fernando, eu também passei, porque ficava muito fora de casa, tendo que trabalhar de uma maneira acima das pessoas, né? Até hoje a gente faz isso, só que hoje a gente faz de uma outra forma, tendo mais tempo, né? Porque a gente não precisa executar como antes, mas Sim. ainda executa, né? Com certeza. Eles falam assim, não, agora eu estou no Patrão, planejamento estratégico. Falei, cara, até hoje eu não consegui, mas quem sabe um dia, né? Eu vou conseguir me mudar para os Estados Unidos e vou gerir essa empresa. Mas não é a realidade nossa. É algo assim. É aquilo, né? No podcast que você fez com o Ricardo, cara. A partir do momento que ele saiu ali de cima da parada, as coisas acabam não andando do jeito que tem que andar. Então, assim, eu e o Léo, nós somos muito presentes quando a galera fala assim, porra, eu vejo muita gente reclamando de trabalhar 8 horas por dia, sacou? E muitas vezes a gente trabalha 16, que é o dobro. Então, quando não trabalha mais, né? E quando não trabalha mais. Então, isso faz com que a gente pare e pensa. Cara, a gente tá conseguindo as coisas que a gente consegue. Cara, a gente pagou o preço, né? Sim. Tem gente que não quer pagar o preço, cara, não tem problema. Só não pode reclamar do que não tá vivendo. Exatamente. Então, eu sou bem dessa pegada, cara. Se você tá se doando, se teu objetivo tá claro e se você tá correndo atrás, pode ser que não chegue agora. O lance se você não desistir, o sucesso é inevitável. Cara, só porrada. Irmão, foi enfim, nós vamos desligar aqui e vamos ter que tomar um vinho aqui para comemorar e trocar ideia e continuar, senão a bateria da câmera não dá. Mas galera, valeu, espero que todo mundo tenha gostado aí e até o próximo. Valeu, meu brother.